A casa de Ricardo Lio, no Jardim Europa, costumava ficar muda depois das 6. Desde que a esposa se foi, o silêncio parecia mivez, pesado, impossível de mover. Naquela noite algo ia quebrar essa regra. Ao empurrar a porta da sala, ele viu Maria, a funcionária nova, contratada, para cuidar da limpeza, ajoelhada no carpete, braços abertos, voz baixa e firme. Vem, Bêncio, sê mais um passinho, vó que consegue. O menino autista vacilava nas pernas curtas, os dedos abertos no ar, como quem procura apoio no invisível. Ricardo travou. Depois de 7 babs demitidas em menos de 1 ano, ele tinha aprendido a interromper qualquer tentativa diferente antes que virasse baguna. Mas alguma coisa naquela calma de Maria o fez ficar. Bêncio inclinou o corpo, deu um passo torto, depois outro e caiu sorrindo nos braços dela. Maria no comemorou como quem faz espetáculo. Bateu palmas baixinho, encostou a testa na do menino e sussurrou. Isso. Amanhã a gente vai tentar de novo. O rosto de Ricardo ferveu. Parte dele quis cortar a cena, Voc não foi contratada para isso. A outra parte que andava muda há meses conseguiu olhar. Ele lembrou das babs anteriores, dos relatrios das planilhas, de todo o controle que não serviu para nada. Maria não estava tentando agradar Patro. Estava cuidando de uma criana no tempo da criana. Quando Bêncio tentou se levantar outra vez, Ricardo sentiu o chu deslocar dentro dele. Talvez o problema nunca tivesse sido o menino. Talvez fosse a pressa. A partir daquela noite, ele ia aprender a respirar no ritmo do filho e a deixar a esperana entrar pela casa um passo de cada vez. Naquela manhã, Ricardo não conseguiu tirar da cabeça a cena da noite anterior, Bêncio ainda inseguro nas pernas, caminhando atos braus de Maria. A imagem do filho, dando os primeiros passos, tinha mexido mais fundo do que ele gostaria de admitir. O peso da ausência da esposa sempre o empurrava para o trabalho e para decisões duras, mas ao ver Maria celebrando cada tentativa de Bêncio, ele começou a se perguntar se não estava enxergando tudo de forma errada. No escritório, diante de contratos milionários, as letras pareciam borradas. A lembrança do sorriso temido do menino tinha mais fora do que qualquer cifra. Pela primeira vez, Ricardo cancelou compromissos importantes e voltou para casa no meio da tarde. Ao atravessar o hall silencioso, ouviu uma melodia suave. Seguiu o som e encontrou Maria no quarto de Bêncio, embalando-o com uma cantiga simples, mas cheia de ternura. O menino, que sempre chorava para dormir, repousava tranquilo no colo dela. Ricardo ficou parado na porta, dividido entre orgulho e culpa. Nunca havia conseguido acalmar o filho daquela forma. Maria, percebendo sua presença, apenas continuou a cantar. Não havia arrogância em seu gesto, apenas cuidado. E esse detalhe desarmou Ricardo. Ele se aproximou devagar, sentou-se numa poltrona e, pela primeira vez em muito tempo, deixou o silêncio falar. Enquanto observava a cena, compreendeu que talvez o que faltava não era uma profissional perfeita, mas algum disposto a amar com paciência. Maria não estava preenchendo o lugar da esposa que se foi. Estava mostrando um caminho novo, o de recomeçar com passos pequenos, mas cheios de significado. A partir daquele instante, Ricardo sabia que nada mais seria igual. Ricardo passou a noite em claro, deitado na cama enorme que parecia cada vez mais vazia. As imagens da cena com Maria embalando Bêncio no saam da sua cabeça. Havia algo naquela simplicidade que o desconcertava. Ela não tentava provar nada, não buscava reconhecimento. Apenas oferecia ao menino o que ele mais precisava, presena. Na manhã seguinte, antes mesmo do café, Ricardo encontrou Maria na cozinha preparando um mingau para Bêncio. O cheiro doce, misturado ao silêncio do ambiente, fez com que ele hesitasse na porta. Não era comum ele estar ali e menos ainda presenciar uma cena cotidiana. Maria se virou surpresa. Bom dia, senhor Ricardo. Quer que eu prepare um café? Ele balanou a cabeça, ainda sem palavras. Observava cada gesto dela, a calma, ao mexer a colher, a ateno, ao soprar a colherzinha,
antes de oferecer ao bebe. Bêncio, por sua vez, aceitava a comida com uma confiança que Ricardo nunca havia conseguido despertar. "Como vos faz isso?" perguntou de repente a voz mais baixa do que pretendia. Maria o olhou sem entender. "Fazer o quê? Ele confiara em você assim." Maria sorriu de leve. "Não tem segredo, senhor." "Spaciência. A criança sente quando a gente est com pressa ou quando quer que ela obedeça. Bêncio precisa de tempo no depressa." As palavras bateram forte em Ricardo. Ele, que sempre viveu correndo atrás de metas e meros, nunca havia parado para pensar que o filho precisava de outro ritmo. Ficou em silêncio, assistindo ao menino sorrir entre colheradas. Naquele instante, Ricardo percebeu que talvez o verdadeiro desafio não fosse educar Bêncio, mas aprender a se transformar junto com ele. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pequena chama de esperança acender dentro de si. Não era a lembrança da esposa que o guiava agora, mas a possibilidade de um futuro diferente, construído passo a passo com a ajuda de algum que ele jamais imaginou precisar. Naquela tarde chuvosa, Ricardo voltou mais cedo do trabalho. O barulho constante da água contra os vidros parecia combinar com o turbilho que sentia por dentro. Ele entrou na casa em silêncio, mas não encontrou o vazio de sempre. Do quarto de Bêncio vinha uma risada curta, tropeada, como se fosse a primeira vez que o menino descobria o prazer do som. Ricardo se aproximou devagar. Ao abrir a porta, quase nu, acreditou no que via. Maria estava sentada no tapete com um bichinho de pélcia nas mãos, fingindo que ele falava com voz engraada. Bêncio, diante dela, ria de verdade uma gargalhadinha curta, mas cheia de vida. O coral de Ricardo disparou. Até aquele momento, eles conhecia o choro ou o silêncio do filho. Sem perceber, ele se apoiou no batente da porta. Maria notou sua presença e parou por um segundo constrangida. Mas Bêncio esticou os braços para ela pedindo mais, e então ela continuou a brincadeira. Ricardo não conseguiu segurar a emo. Um N apertou sua garganta, os olhos marejaram, e ele precisou se sentar na poltrona para não perder o equilíbrio. Ele nunca tinha rido assim, murmurou quase para si mesmo. Maria ergueu o olhar surpresa com a vulnerabilidade dele. Criana sente quando pode se soltar. O riso sinal de confiança, senhor Ricardo. As palavras ecoaram como uma verdade impossível de ignorar. Durante meses ele buscou médicos babs, especialistas, como se houvesse um manual que resolvesse tudo. Mas a resposta estava ali simples, presena, paciência, afeto. Ricardo levou as mãos ao rosto, respirando fundo. Pela primeira vez em muito tempo sentiu no dor ou culpa, mas também esperança. Ao ouvir o riso do filho preencher o quarto, percebeu que aquela casa, antes marcada pelo silêncio, podia voltar a ser um lar. E naquele instante soube que Nu estava mais sozinho nessa caminhada, Maria J. fazia parte dela. Naquela noite, Ricardo não conseguiu evitar que as palavras da esposa falecida ecoassem em sua mente, no confunda fora com o isolamento. Ele tinha passado 2 anos acreditando que precisava ser de ferro, quando na verdade havia se tornado distante. Agora, diante de Bêncio rindo nos braços de Maria, ele percebeu que a vida estava lhe oferecendo uma segunda chance. Sentado na beira da cama do filho, observou Maria ajeitar a coberta com a mesma delicadeza de uma mãe. O menino nostoto sonolento ainda sorria. Ricardo sentiu um aperto no peito, mas no de dor era gratido. Pela primeira vez desejou falar sem miscara, sem dureza. Obrigado, Maria, disse num sussurro. Ela ergueu os olhos surpresa, mas não respondeu. Apenas assentiu como quem compreendia mais do que as palavras podiam dizer. Naquele gesto simples, Ricardo entendeu não se tratava de substituí-o, mas de recomeu. E recomeus, ele aprenderia, também podiam ser milagres. Na manhã seguinte, Ricardo acordou mais cedo que o habitual. O cheiro de café requimpassado vinha da cozinha misturado ao som suave da voz de Maria, cantarolando uma melodia. Bêncio balbuciava, rindo em intervalos como se respondesse ao carinho dela. Ricardo ficou alguns segundos parado no corredor, apenas ouvindo, permitindo-se sentir a calma que havia tanto tempo
no encontrava dentro de casa. Quando entrou, encontrou Maria com o menino no colo, embalando-o enquanto mexia devagar a panela no fogo. A cena tão simples parecia ter o poder de desmontar todas as barreiras que ele erguera ao longo dos meses. "Vok mudou esta casa", disse baixinho, quase sem perceber que falava em voz alta. Maria se virou surpresa e tentou disfarçar o rubor nas bochechas. "Eu falo o que está ao meu alcance, senhor Ricardo." Mas naquele instante Ricardo entendeu que nu era apenas isso. Ela havia trazido de volta algo que ele acreditava perdido para sempre, a sensação de lar. A tempestade daquela noite parecia refletir o coral de Ricardo. As janelas tremiam, a luz acabou de repente, e o choro de Bêncio encheu a casa como um alerta. Ricardo correu até o quarto do filho, mas parou paralisado diante do berro. O menino tremia assustado com o breu e o barulho dos troves. Maria entrou logo a terra firme, acendendo uma vela e pegando o bebe no colo com naturalidade. Começou a cantar baixinho a mesma cantiga que tantas vezes havia acalmado Bêncio. Aos poucos o choro se transformou em soluços e ento em respiro tranquila. Sentado na beira da cama, Ricardo sentiu o peso da pria impotência. "Eu não sei o que fazer, sempre falho com ele", confessou com a voz embargada. Maria se aproximou ainda embalando o menino e apenas estendeu a mão. Ricardo a segurou sem resistência. Não havia julgamento em seu olhar, apenas compreensão. Pela primeira vez, ele deixou que algum dividisse seu fardo. E naquele silêncio descobriu que fraqueza também podia ser um caminho para recomeçar. Na manhã seguinte, Ricardo ainda sentia o eco da noite anterior. A lembrança de sua pepria, confissão dita entre troves e velas acesas o envergonhava mais. Pelo contrário, parecia ter aberto uma brecha de humanidade que ele vinha sufocando há anos. Ao atravessar o corredor, encontrou Maria no chão do quarto rodeada de brinquedos, ajudando Bêncio a empilhar blocos coloridos. O menino sorria concentrado e soltava pequenos sons que soavam como tentativas de palavras. Ricardo parou na porta emocionado. Aquilo era progresso simples, mas real. Ele se aproximou devagar, sentou-se no tapete e, pela primeira vez, estendeu as mãos para participar da brincadeira. Bêncio hesitou por um instante, depois entregou um bloco ao pai. Ricardo sentiu as lágrimas arderem, mas não recuou. Ali estava clara. Não era preciso perfeito, apenas presena. O amor não se media em conquistas repetidas, mas no esforço de estar junto todos os dias. E você que acompanha essa estria, lembre-se: paciência e cuidado constroem lares mais fortes do que qualquer riqueza. Se essa mensagem tocou seu coral, deixe seu comentário e se inscreva no canal para continuar recebendo estrias que inspiram. Dias depois, Ricardo entrou em casa e foi recebido por um som que nunca tinha ouvido ali, a gargalhada solta de Bêncio. Correu até a sala e encontrou o menino deitado no tapete rindo sem parar, enquanto Maria fazia cegas leves com um bichinho de pélcia. A cena era simples, mas tinha o poder de desarmar qualquer dor. Ricardo encostou-se na porta sem querer interromper. Os olhos marejados entregavam a emo de ouvir pela primeira vez o filho rir de verdade. Não era só um som, era prova de confiança de que o menino finalmente se sentia seguro. Maria percebeu sua presença e parou por um instante, mas Ricardo apenas sorriu e balanou a cabeça, pedindo silenciosamente que continuasse. Ele se aproximou devagar, sentou-se ao lado deles e, quando Bêncio ofereceu o brinquedo ao pai, sentiu que algo dentro dele se quebrava, no de dor, mas de alvio. Ali, entre risadas infantis e gestos simples, Ricardo percebeu que o silêncio pesado que dominava sua casa estava finalmente cedendo vida. E esse som, mais do que qualquer contrato ou fortuna, era sua maior conquista. Naquela noite, enquanto a casa se aquietava, Ricardo sentou-se sozinho na sala, refletindo sobre tudo o que havia mudado em tão pouco tempo. O riso de Bêncio ainda ecoava em sua memória como um presente inesperado, um som que quebrou de vez as paredes invisíveis que ele mesmo havia erguido. Maria apareceu na porta discreta como sempre. "Ele dormiu repido hoje", disse com um sorriso suave.
Ricardo levantou os olhos para ela e sentiu uma gratidão difícil de colocar em palavras. "Vou que trouxe a vida de volta para esta casa", murmurou. Maria baixou o olhar surpresa, mas não respondeu. Sentou-se ao lado dele, e por alguns segundos o silêncio foi confortável diferente daquele que antes pesava como um fardo. Ricardo Ento percebeu que não precisava de discursos grandiosos, bastava reconhecer a cada gesto que não estava mais sozinho. Era o início de uma nova fase construída no sobre-perfeio, mas sobre afeto e presena. E no fundo ele sabia que esse era o maior legado que poderia deixar para o filho. Alguns meses depois, a transformal era nítida. A casa que antes parecia vazia, agora transbordava de risos msica e cheiros de comida simples preparados a muitas mãos. Bêncio, mais seguro, arriscava passos firmes pelos corredores, sempre sob o olhar atento de Maria e o incentivo orgulhoso de Ricardo. Numa tarde ensolarada, sentaram-se todos na varanda. Maria cantarolava a velha cantiga que tantas vezes acalmara o menino e, para surpresa dela, Ricardo comeou a acompanhá-la. Sua voz era grave, um pouco rouca, mas carregada de emou. Bêncio bateu palmas, rindo como se estivesse aplaudindo a nova harmonia que nascia entre eles. Ricardo olhou para Maria e apertou sua mão com firmeza. Não precisava de discursos, aquele gesto dizia tudo. Pela primeira vez em anos, ele não sentia falta do passado, mas gratidão pelo presente. O lar não era mais um espal marcado pela ausência, e sim pela presença real. E naquele instante Ricardo entendeu que família não se construi de sangue ou contratos, mas de amor e coragem para recomeçar. No dia da formatura de Maria, o audítrio estava lotado. Entre becas, aplausos e olhares orgulhosos, ela caminhou até o palco com o coral acelerado. Nas primeiras fileiras, Ricardo e Bêncio a observavam com brilho nos olhos. O menino, agora maiorzinho, segurava um cartaz colorido que dizia "Nós te amamos, mame". Quando recebeu o diploma, Maria não conseguiu conter as lágrimas. Cada noite mal dormida, cada rência, cada batalha silenciosa ganhava sentido naquele instante. Do palco, ela avistou Ricardo, em pé, aplaudindo com uma emou rara, como se todo o peso dos últimos anos tivesse se transformado em orgulho. Ao reencontrar os dois depois da cerimônia, Maria se ajoelhou para abraçar Bêncio, que pulou em seus braços com alegria contagiante. Ricardo se aproximou devagar e os TRS se uniram num abraço apertado, simples, mas cheio de significado. Naquele momento, Maria compreendeu não era apenas sua vítria. Era a vítria de uma família reconstruída pelo amor, pela paciência e pela coragem de não desistir uns dos outros. Naquela noite, em casa, depois da formatura, o clima era de festa íntima. Bailes coloridos ainda flutuavam pela sala, lembrando o quanto aquele dia havia sido especial. Bêncio corria com o cartaz nas mãos, mostrando a todos que entravam. "Olha da mame", repetia orgulhoso. Maria, cansada, mas radiante, sentou-se no sofá com o diploma no colo. Ricardo trouxe 2 xícaras de serra e se acomodou ao lado dela. Por alguns segundos ficaram em silêncio, apenas observando o menino brincar. Era como se não precisassem de palavras, o simples estar juntos, Joto dizia tudo. "Vote conseguiu, Maria", disse Ricardo com a voz firme, mas carregada de emou. "E nós conseguimos junto com você." Ela sorriu, os olhos marejados, e encostou a cabeça em seu ombro. O lar que antes era marcado pelo vazio e pelo luto, agora transbordava vida. E no fundo todos sabiam que aquele era apenas o começo de uma estria que ainda teria muitos capítulos, todos escritos a várias mãos, com paciência, fé e amor. Na manhã seguinte, a casa despertou diferente. Não havia mais aquele peso de silêncio que antes sufocava cada modo. Em vez disso, o som era de vida, o riso de Bêncio correndo pela sala, o bater de panelas vindo da cozinha e o murmurio suave de Maria cantarolando enquanto preparava o café. Ricardo entrou no ambiente e ficou parado por um instante observando. Por muito tempo acreditou que sua casa jamais voltaria a ser um lar.
mas ali estava a prova de que estava errado. Bêncio correu até ele com o cartaz ainda nas mãos, agora amassado, mas cheio de significado. Da mame, papai, disse com brilho nos olhos. Ricardo abaixou-se, abraou o filho e, ao olhar para Maria, sentiu que finalmente tinham encontrado algo maior do que qualquer conquista profissional, a verdadeira essência de família. Olhando para essa estria, fica uma Lio poderosa. Não importa o tamanho da dor ou das perdas, sempre existe espal para o recomeço. Às vezes o que precisamos no de perfeito, mas de pessoas que escolhem permanecer mesmo quando tudo parece desmoronar. E agora eu quero ouvir você o que mais tocou seu coral nessa jornada. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua opinião. E se essa estria fez sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal porque ainda temos muitas lives de vida para viver juntos.